Namastê! Hoje falaremos sobre o segundo capítulo da Bhagavad Gita, que se chama Sankhya, o conhecimento. Nesse segundo capítulo, inicia com Arjuna, ainda no fronte de batalha, sem conseguir se decidir. Ele não consegue nem ir à guerra, ir à batalha, nem deixar a guerra. E então Krishna começa a provocá-lo através de palavras, a fim de que ele consiga perceber a confusão mental, o quanto a mente dele o domina nesse momento e o impossibilita de tomar uma ação. E as provocações surtem efeito e Arjuna percebe que não vai ser através da fama, que não vai ser através do dinheiro, que não vai ser através do poder, que não vai ser através de status, que ele vai conseguir resolver a grande problemática humana, que é esse sentimento de carência que todos nós sentimos. E então ele reconhece que o que ele realmente deseja é dedicar a sua vida a um bem maior, a trazer respostas para esse grande problema humano. E Krishna aceita guiá-lo, conduzi-lo por esse caminho do conhecimento. E então nós entramos na grande problemática humana, né? Nesse sentimento de carência profundo que nós todos sentimos. E no quanto nós nos identificamos com o externo. Nós nos identificamos com pessoas, com objetos, com situações, com momentos. Nós nos identificamos com o nosso próprio corpo. Nós nos identificamos tanto com o externo. Eu vou dar um exemplo simples com a identificação em relação ao corpo. Por exemplo, eu me acho gordinha ou me acho magrela. E então eu passo a viver tamanha essa identificação que eu não consigo mais ver outra coisa. Então eu sou e afirmo que sou gorda, quando na verdade eu estou gordinha ou estou magrela. E isso vai virando uma bola de neve, porque eu vou tendo problemas de relacionamento com as pessoas, eu vou me isolando, porque eu me sinto mal, porque eu ponho uma roupa, eu coloco outra, eu me sinto feia. E aí eu vou entrando numa depressão, por exemplo. E dessa depressão, muitas vezes até coisas piores acontecem, não é? Mas é uma tamanha identificação com algo que é passageiro, porque esse corpo, eu não sou esse corpo. Esse corpo é apenas uma ferramenta para que eu haja nesse mundo. Então, esse corpo, ele é passageiro, ele está em constante transformação, ele está em constante mudança, ele está envelhecendo. Hoje ele está gordinho, amanhã ele pode não estar mais. Hoje ele está magrelo, amanhã ele pode estar gordinho. Esse corpo está em transformação. Um outro exemplo, né? A identificação com situações, com momentos, principalmente com esse momento em que nós estamos vivendo agora, com o Covid, né? Então, existem muitos casos de muitas crianças de 6, 7 anos, 8 anos de idade tendo crises de ansiedade, tendo depressão, tendo que ir em psiquiatras. Nós temos muitos casos de idosos deprimidos, tendo crises também de ansiedade, de pânico por conta da situação do Covid. Tamanho medo a tudo isso, né? Temos pessoas queridas, com entes queridos, que estão em situação de internação, né, que perderam pessoas queridas, enfim. É um momento difícil que todos nós estamos vivenciando. Mas dentro desse exemplo,
né, do exemplo das crises de ansiedade, de pânico, da depressão por conta dessa situação, existe uma tamanha identificação com essa situação que as pessoas passam a se deixar ser absorvidas por essa situação. Deixa que a mente, que os sentimentos tomem totalmente conta, e nesse momento eu esqueço quem eu verdadeiramente sou. E o que nós verdadeiramente somos? Consciência, consciência pura, consciência divina. Essa é a real natureza do ser. E muitas vezes existem casos, dentro de toda essa situação que nós estamos vivendo, de pessoas inclusive que cometeram um suicídio por tamanha identificação com esse momento que nós estamos vivendo. Quando na verdade esse momento é passageiro. Vai chegar um determinado momento que essa situação irá passar, mas essa consciência pura que habita em cada um de nós, ela permanece. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou mostrar para você esse objeto e eu vou perguntar: o que você vê aqui? Um copo, correto? E eu vou dizer para você que não, que este não é um copo, que isto aqui é barro. Por que barro? Porque se eu deixar esse copo cair no chão, ele vai se esfarelar em pedacinhos. E o que resta desse copo? Barro. Eu posso ainda pegar esse barro e transformá-lo em um vaso. Ainda assim, eu vou te dizer que ele não é um vaso, que isso aqui é barro. A forma não importa. Se é um copo, se é um vaso, a essência é barro. Então, não importa se o meu corpo é magro, se o meu corpo é gordinho, se meu corpo é sarado, se meu corpo não é sarado, porque esse corpo, ele é passageiro. Ele está em constante transformação. Assim como a situação que estamos vivendo, assim como esse momento em que estamos vivendo, assim como os objetos ao nosso redor, assim como tudo que está passando por nós, é transitório. Tudo isso está em constante transformação. Mas a essência do que eu, do que você verdadeiramente somos é pura, é plena e ela não se altera, ela permanece. Vai chegar um momento em que esse corpo não vai mais estar aqui. E daí? O que acontece? A consciência que habita em você e que habita em mim e que ela é una, ela se mantém. Então, dentro disso, né, Arjuna pergunta para Krishna: mas então como fazer? Como que os sábios fazem diante de toda essa situação? Como que eles fazem para não se deixar identificar profundamente com essas coisas transitórias que são limitadas? E não se deixar ser absorvido por isso? E Krishna cita dois caminhos, duas formas. Ele cita nesse momento o yoga, né? Mas entendam, o yoga não somente esse yoga que você está habituado a praticar com os asanas no tapetinho, porque o yoga é muito amplo, é muito vasto. Mas para que eu possa explanar isso de uma forma que fique mais acessível e familiarizada para você, eu vou citar esse yoga que a gente pratica, essa ferramenta da prática que nós utilizamos, que é uma forma, é uma das formas, um dos caminhos dentro do yoga.
Toda a prática, desde o momento em que você senta no seu tapetinho para fazer uma meditação, para fazer um pranayama, para dentro dos movimentos dos asanas, até mesmo no shavasana, no relaxamento. Você está trabalhando o quê? Nós estamos tentando fazer o quê? Trabalhar a concentração, o foco, o estar presente e consciente naquele momento. Então, Krishna cita o yoga como uma forma de você conseguir focar, concentrar-se diante de um problema, de um momento difícil, diante de uma situação como essa, por exemplo, do Covid, diante do olhar para mim e me sentir mal por estar acima do peso ou por estar abaixo do peso. E conseguirem compreender que isso é transitório, que isso vai passar, que isso é limitado sim, mas que a verdade de quem eu verdadeiramente sou, ou melhor, a verdade da minha essência, né? A minha consciência, a consciência divina que habita em mim, essa é plenitude e ilimitada, e ela não se altera, ela permanece. Então, pense em si mesmo como um oceano. As ondas vêm e vão, mas o oceano permanece pleno, independente dessas ondas que trazem situações de limitação, de dificuldade, porque elas são transitórias e o oceano permanece. Muitos dizem a felicidade está dentro de você. E aí é que a Gita diz, não, você já é a felicidade. Você já é a felicidade que você busca tanto fora, em coisas, no transitório e no limitado. E então Krishna cita um outro caminho, uma outra ferramenta. Ele cita Karma Yoga. Karma Yoga é a lei da ação e do resultado dessa ação. Eu e você, nós temos o poder de escolha da ação, mas nós não temos o poder de escolha do resultado dessa ação. Então, na verdade, a minha escolha está na ação. Quando eu escolho de forma consciente a minha ação para que o resultado lá na frente seja um resultado positivo. E a importância de estar com o coração aberto para receber o que vier. Porque muitas vezes, todos nós fazemos isso. Nós nos colocamos como vítimas do universo, não é? Então acontece alguma coisa muito ruim, ou passamos por um momento muito difícil em nossas vidas e nós ficamos lá, por que Deus? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu não mereço isso, eu não precisava, eu não preciso, eu não deveria estar passando por isso. Por que Deus está me castigando? Dentro do yoga, né? Não existe uma figura que está lá em cima te punindo por algo. Existe uma lei que rege para que todas as coisas se mantenham dentro de uma ordem. E existe o livre-arbítrio. Você escolhe a sua ação. E a partir do momento que você escolhe a sua ação, você mesmo determina o que vai acontecer lá na frente. Se vai ser algo positivo ou não. Então, se hoje eu estou passando por um momento difícil, significa que em algum momento eu gerei esse karma
que agora eu preciso viver. No capítulo anterior, nós falamos sobre o Dharma, né? Que muitas vezes a gente comete o adharma, sai do nosso caminho e vai por um caminho contra o Dharma. Ações negativas gerando resultados negativos. E que muitas vezes o Dharma vai lá e nos pega pelo braço, dá um chacoalhão e traz de volta, né? E muitas vezes através da dor. Mas por que isso? Eu preciso voltar para a ordem das coisas. E porque eu cometi uma ação que me levou a desviar do meu Dharma. Então, nisso a gente consegue também ter uma visão do karma, né? E dessa compreensão de que não sou vítima do universo, mas sim sou protagonista da minha história. E se hoje eu estou passando por um momento difícil, é porque em algum momento lá atrás eu tive uma ação ou uma reação, uma ação inconsciente que gerou esse karma que hoje eu preciso vivenciar para o meu processo de evolução. Como essa situação que hoje a humanidade vive, todos os países, né? Todo mundo está passando por essa situação difícil do Covid com muitas perdas, um momento muito triste. Mas se hoje todos nós estamos passando por toda essa situação, significa que em algum momento nós geramos esse karma que hoje estamos tendo que viver, estamos tendo que passar. E será transitório, então que a gente possa ter o coração aberto para aceitar o que vem, entendendo que sim, eu sou responsável por isso e agora eu vou viver isso com meu coração aberto, vou passar por isso, né? E quando a gente trabalha essa consciência em nós, tanto seja o foco para conseguir discernir o que eu verdadeiramente sou e a situação que é passageira e limitada, quanto para reconhecer as minhas escolhas, as escolhas das minhas ações, reconhecer o meu karma, passar por tudo isso se torna mais leve, mais consciente, menos pesado. Eu não permito que essa situação, que esse momento me absorva. Então, não significa que numa situação como essa de perda de pessoas queridas, né, de comoção mundial, que eu não vá me entristecer, que eu não vá chorar, que eu não vá me sentir, né, mal por isso. Vamos nos sentir porque nós somos humanos, é normal que sintamos isso. Mas eu consigo discernir, olhar para a situação e compreender que eu não sou isso e que isso vai passar e que eu continuarei, que essa consciência que habita em mim continuará. E então passar por esse momento difícil se tornará mais leve e não tão pesado. Nós tivemos tantos outros momentos no mundo difíceis, tantas guerras mundiais, tivemos peste negra, né? Tivemos gripes, tivemos várias situações. Claro que essa é uma situação em que nós estamos presenciando diretamente, talvez por conta de toda a globalização atinja de uma forma maior o mundo todo, mas também irá passar. E a gente tem que ter o coração aberto para aceitar o momento, para vivê-lo e para encarar a partir de agora as nossas ações com mais consciência, né? Então, o segundo capítulo da Gita, ele finaliza assim, né? Ele entra nesse assunto, nessa questão da natureza, o conhecimento da natureza real, que é consciência pura, que é consciência divina e que é plenitude.
Então, que você possa, nesse momento, fechar um pouquinho os seus olhos, permitir que toda essa partilha seja absorvida internamente, digerida no seu devido tempo, amadurecida, e que o que neste momento de imediato não for ainda possível compreender, que você tenha abertura no seu coração para simplesmente acomodar aí dentro, para que no seu devido tempo esse conhecimento tão profundo possa ser como a luz da lamparina em seu coração, possa iluminar o seu coração e as suas ações no mundo. Assim encerra esse segundo capítulo. Tenha uma ótima semana. Namastê.